Amados, a palavra do Senhor, tem muitas coisas na Bíblia que às vezes a gente não compreende. Nós estamos muito acostumados a ler muito o Novo Testamento, as parábolas, as histórias, as cartas de Paulo. Mas a Bíblia, ela está recheada de coisas para mim e para você. E eu estou mergulhando no profeta Abacuque, tentando chegar num versículo que eu amo, mas não consigo chegar. Porque até então eu só consegui ler o capítulo 1 do profeta Abacuque, que é o que nós falamos semana passada. E por que eu estou focando no profeta Abacuque? Porque ele me ensina. Deus deixou ali para nos ensinar. Porque o que o profeta Abacuque passou, eu e você estamos passando. Foi um momento de perguntas, foi um momento de dúvidas, foi um momento de desabafo, foi um momento de perguntar: Deus, por quê? E Deus, cadê? Por exemplo, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. E nós vemos um caso de um vereador que pega uma criança e bateu tanto naquele menino que o menino morreu. E a pergunta de Abacuque é: Deus, por que que o Senhor não fez nada para permitir com que isso não acontecesse? O clamor da nossa vida é ao nosso redor. E o profeta Abacuque, ele passou pela mesma coisa. No seu povo, na sua terra, um momento de dúvidas e perguntas a Deus. Perguntas e dúvidas que às vezes nós temos medo de falar, mas nós fazemos e falamos dentro de nós. E quando nós lemos Abacuque capítulo 1, se você não esteve aqui semana passada, eu aconselho você no YouTube e assistir essa mensagem, que você vai ter uma compreensão melhor. Mas nós vemos que Deus chegou até o profeta Abacuque e disse: Abacuque, tenha fé. Tenha fé. Mas Deus não parou por aí. Deus continuou falando com o profeta Abacuque. Só para nós fazermos um resumo de semana passada, para os irmãos relembrar, vamos ler um pouco da queixa do profeta Abacuque. Coloca para mim. Abacuque capítulo 1, verso 12. Ele diz a Deus: Senhor, Tu não é desde a eternidade, Pai, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinastes que eles aplicassem um castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. O Senhor não pode tolerar a maldade, Deus. Então por que toleras esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Esse é o clamor do profeta. Deus, o Senhor é justo. Se o Senhor é justo, por que tanta injustiça sobre a terra? E dentro de nós, muitas vezes, nós fazemos a mesma pergunta. E qual que foi a resposta de Deus? Tenha fé. Não queira me entender, tenha fé. Mas Deus não parou por aí. Deus continuou falando com o profeta. Ele diz um versículo que nós lemos também semana passada, que eu vou reler nessa noite, que é o próximo. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. E ele diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não vai falhar. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e ela não se atrasará. O profeta estava pedindo para Deus uma ação de Deus sobre o império babilônico, o império que estava oprimindo a nação do profeta e o profeta. E ele está falando: Deus, cadê sua justiça? Olha o que está acontecendo, olha a calamidade, olha o roubo, olha o mundo sofrendo nas mãos de Satanás.
Babilônia. E Deus está falando, profeta, espera, há um tempo certo. E isso vai acontecer, não vai falhar. Vai acontecer um fim. Um fim é o quê? A minha justiça um dia virá sobre a terra. E isso vai acontecer, não vai falhar, ainda que demore. Porque para as nossas vidas, demora. No nosso tempo, demora. E Deus está dizendo, ainda que demore, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Ou seja, para nós está demorando, mas para Deus é no tempo certo. O não atrasará é Deus falando, não pense que eu estou atrasado. Um dia eu vou aplicar o meu reino sobre a terra. Um dia o santo juiz descerá sobre essa terra. E eu não estou atrasado, eu não estou demorando. Eu tenho um tempo certo. Mas por enquanto, Abacuque, tenha fé. E nós finalizamos o culto semana passada nisso. Por causa do tempo. Eu tinha parado exatamente nisso. Mas Deus continuou falando com o profeta. E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Continuação do que Deus disse ao profeta, que é o próximo versículo, versículo 5. Diz assim: de fato, a riqueza, Abacuque, ela é ilusória. E o ímpio, ele é arrogante e ele não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Ele nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Então Deus continua falando da Babilônia que está oprimindo o profeta e a nação de Judá. E Babilônia na Bíblia é representado como um mundo. Desde Babel, que é o início da Babilônia lá em Gênesis, até Apocalipse, sempre fala de Babilônia como um mundo. E Deus está trazendo uma palavra para o meu coração e para o seu coração e para o coração de Abacuque. E ele diz que a Babilônia, que o mundo, o ímpio, ele não se cansa. Ele quer sempre mais. Ele é feroz. E Deus dá um exemplo. É como a terra. Porque as pessoas sempre morrem e a terra, ela nunca se satisfaz. Sempre que as pessoas morrer, tem lugar para elas na terra. E Deus continua, é como a sepultura, que é o inferno. Que o diabo não chega assim e fala, para que o inferno está cheio, não cabe mais, não. Todo mundo que não tem uma vida com Deus, que não quer Deus, e o destino dela é o inferno, cabe, o diabo aceita. E Deus está falando para o profeta, a Babilônia, o mundo, os ímpios, eles não se cansam. Eles sempre querem mais. Vamos continuar, próximo versículo. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? A primeira vez que Deus vai dizer ai. E nós vamos ver nessa noite 5 momentos que o próprio Deus diz ai deles. E o primeiro exemplo que Deus está dando para o profeta Abacuque é ai daqueles que amontoam bens roubados mediante a extorsão, que era o que o profeta estava presenciando e Deus não estava fazendo nada. E é o que nós presenciamos sobre o mundo. Uma grande exploração, uma grande extorsão sobre as pessoas, sobre os mais fracos. E muitas vezes as pessoas estão querendo uma justiça contra a corrupção, contra a maldade, mas não está acontecendo nada. Os políticos corruptos, eles sempre continuam aí e não está acontecendo nada. Só que Deus está começando a dizer ai daqueles que amontoa mediante a extorsão. E olha o que diz o verso 7, o próximo. Seus credores não se levantarão de repente, não despertarão os que fazem tremer, agora você se tornará vítima deles.
O que o profeta está falando, que Deus está falando ao profeta é: eu sei que a Babilônia, que o mundo é muito forte, é muito poderoso, mas um dia o mundo vai se tornar vítima sua, Abacuque, vítima da sua nação. Agora eu não estou fazendo nada, o mundo jaz no maligno e o mundo cresce, muitas vezes não acontece nada com eles, mas um dia eles vão ser vítimas. Olha o próximo versículo. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram os saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu muita violência contra terras, cidades e seus habitantes. Babilônia chegava e destruía e não estava acontecendo nada. E o profeta Abacuque fala: Deus, o Senhor não está vendo isso que está acontecendo? E agora Deus está respondendo ao profeta e está falando: eu estou vendo tudo o que eles estão fazendo contra terras, cidades e seus habitantes. Irmãos, tudo o que está acontecendo nessa terra, nas cidades e sobre os habitantes, a criação de Deus, Deus está vendo tudo. E o profeta está falando: Deus, mas olha isso, olha como eles crescem, olha como eles roubam e nada acontece com eles, isso não é justo. E Deus está falando: profeta, eu estou vendo tudo. Mas eu não sei se você consegue compreender o que é o Império Babilônico antigamente. Por exemplo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo está na Babilônia. Era um império grande, era um império que ninguém chegava perto. É muito poder, é muito dinheiro, é muita autoridade. E conquistou isso tudo por meio dos fracos, dos justos, dos oprimidos, que estão clamando, falando: Deus, isso que está acontecendo não é justo. Por exemplo, nós vemos grandes países que gastam milhões para o homem tentar ir para a lua. Nós vemos empresas fabricando vacinas e ganhando bilhões. Mas o foco deles é o que? É o dinheiro. Porque eles não pegam o lucro deles e dão para os pobres. Isso é injusto. Tem muita gente morrendo porque não tem dinheiro para vacina. E Deus está presenciando tudo o que o mundo está fazendo, tudo o que Babilônia está fazendo. Olha o próximo versículo, é o 9, né? Isso. Ai, você imagina Deus falando: ai de você. E é o segundo ai de Deus: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho alto e escapar das garras do mal. Ai daquele que obtém lucros de maneira injusta. Ai daquele que adquiriu grandes heranças, grandes impérios, grandes recursos de maneira ilícita. Deus está falando: eu estou vendo. Mas o que acontece hoje com o ímpio que tem muitos recursos? Ele constrói a sua casa no alto. Sabe o que isso significa? Ele tem bons advogados, ele tem influência, ele tem recursos, ele tem poder, ele tem dinheiro, e a justiça não chega nele, porque ele tem recursos. E Deus está dizendo: ai de vocês que obtêm por maneira injusta. É como se fosse a águia que construiu o seu ninho numa alta montanha, e os predadores não conseguem chegar até ela. Mas aqui Deus está dizendo para Abacuque: ai desses que acham que estão protegidos. Porque os filmes e as séries apocalípticas, nossa, é isso? Apocalípticas. O que acontece? Quem tem muito dinheiro, dá um jeitinho. Quem tem muito dinheiro, consegue um esconderijo. Quem tem muito dinheiro, ou quem já tem uma posição,
a justiça não chega. O mundo está se acabando, os pobres estão morrendo, mas quem tem recursos não chega deles. Os filmes e séries relatam isso, porque é o seu desejo do coração do homem. Mas Deus está dizendo para Abacuque: ai deles, porque um dia eu vou vir, e quando eu vou vir, não tem aonde eles escaparem, porque eu estou vendo o que eles estão fazendo com o meu povo, com a minha terra, com as minhas cidades e com os meus habitantes. Próximo. 10. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Irmãos, os babilônicos, eles chegavam e eles oprimiam os povos fracos, e eles construíam grandes impérios, e eles escravizavam os judeus. E Deus está dizendo que o madeiramento e as pedras clamarão a Deus por justiça. Aqueles grandes palácios, aquelas mansões que nós vemos hoje, nós precisamos entender que tudo que foi construído de maneira pecaminosa, de maneira injusta, as pedras, um madeiramento, ou seja, a criação de Deus, irá clamar por justiça a Deus. Então não é só Abacuque, não importa se eu e você vamos clamar ou não vamos clamar por justiça, mas a criação de Deus, o que Deus colocou na terra, e aquilo foi construído de maneira injusta, está clamando e irá clamar a Deus: justiça, justiça, justiça. Deus, faça justiça. Lá em Gênesis, Deus chegou até Caim e falou: o que você fez? Agora o sangue do seu irmão está clamando a mim por justiça. E aqui nós estamos presenciando que o próprio material de construção das grandes mansões, da corrupção, está clamando a Deus por justiça. Mas vamos lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 5, verso 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamente-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroerão as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujarão, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularão bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus está dizendo, irmão, quando alguém está num trabalho que ele não é reconhecido, que é uma exploração, que não há um reconhecimento, e aquela pessoa ela está sofrendo, há uma fartura para um, mas o outro passando fome, e aquela pessoa não se importa, só que a fome daquela pessoa está clamando a Deus. A fraude, quantas fraudes nós já vemos nos governos, e quem está sofrendo, clama, justiça. Deus, isso não é justo. A gente sabe que os governos têm dinheiro, e dentro de nós queríamos que houvesse um governo que reinasse com justiça, que ninguém passasse fome, mas a gente sabe que não é assim. E o texto continua: vocês viverão luxuosamente na terra,
desfrutando prazeres, e fartarão-se de comida em dia de abate. Vão viver bem, no luxo. Não é que Deus está falando assim, não, não. Deus está falando, vocês vão viver bem. No luxo, no momento de abate, no momento de seca, no momento de pandemia, vocês estão se fartando, vocês estão no luxo, enquanto muitos estão necessitados. Próximo. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Deus está vendo tudo. E o clamor do profeta Abacuque existe até hoje. Vamos voltar para o texto de Abacuque, no verso 12. Ai daquele, de novo um ai de Deus. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Qualquer coisa que foi construída com resultado de pecado, pessoas que construíram riquezas com coisas ilícitas, ai de vocês. Verso 13. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, e que as nações se afadiguem em vão? Mano, Deus está dizendo que o trabalho nosso, o destino, é o fogo. É o fogo. Não importa o que você faça, não importa o que você conquiste, o destino das nossas conquistas é o fogo. Por que é o fogo? Porque é o que a Bíblia diz. Vamos ver lá em Pedro 3:10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Um dia isso tudo aqui vai acabar, irmãos. Um dia isso tudo aqui vai acabar. E que Deus está dizendo é Abacuque, esse grande império, essa Babilônia, um dia quando o meu juízo descer sobre essa terra, eu vou destruir tudo. E por que Deus vai destruir tudo? Olha o que diz o versículo 13. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Eu não sei se você entendeu. Deus está dizendo que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ou seja, um dia Cristo vai descer sobre essa terra, vai fazer um novo céu, uma nova terra, e todos que estiverem aqui vão conhecer o Senhor plenamente como Ele é. Não existirá mais sofrimento, dor, não existirá mais tendência ao pecado, não existirá mais fome, não existirá mais pobreza, não existirá mais nada de injustiça, porque o santo juiz, o nosso rei, o nosso governante, ele governará essa terra. Primeiro vem o juízo, primeiro vem a justiça, tudo vai ser destruído pelo fogo. Quem estiver com o Senhor Jesus será arrebatado, e Ele irá fazer um novo céu e uma nova terra. Mas agora o governo não é PT, não é Bolsonaro, agora o governo é Cristo. E só para você ter uma ideia do governo de Deus, no Velho Testamento, nós vemos que quando o povo não tinha um governante, porque o governo era de Deus, Deus estabeleceu algo muito interessante, que Deus colocou os povos, as tribos na terra, separou por tribos e deu um tamanho de terra para cada um. E com o passar do tempo, uns começaram a ter muita
terra e muito dinheiro. E outros, nas suas má plantações e más escolhas, começaram a não ter recursos, até ponto de se tornar escravos de outros. E o que começou a acontecer? Uns começaram a crescer muito e outros começaram a passar necessidade. Mas Deus estabeleceu uma lei, que era o famoso ano do jubileu. Eu já preguei isso daqui. A cada 50 anos, não importa o tanto que você ganhou e conquistou, a cada 50 anos, você vai voltar para a sua terra e você vai ter aquilo que você teve no início. E aquela pessoa que perdeu tudo, Deus iria restaurar aquela terra para ela. É o famoso ano de jubileu, a justiça de Deus. E um dia, quando Cristo reinar sobre essa terra, nós teremos esse santo juiz reinando sobre o povo. Próximo. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, ainda não é justiça. Não há justiça sobre a terra. Mas um dia, quando Deus reinar, a justiça virá com Ele. Vamos ver o que diz. Próximo. Ninguém fará nenhum mal, ou seja, não vai existir mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É um conhecimento pleno de Deus. Eu e você vamos conhecer 100% Deus. Hoje a gente não conhece, a gente tem uma visão, a gente tem uma fé. Mas quando Ele reinar e governar, eu e você vamos conhecer Ele 100%. Assim como a água da chuva cobre o mar. Porque quando a água da chuva ela cai na terra, ela some. Mas quando a água da chuva ela cai no mar, eles se misturam. E um dia eu, você e Ele vamos se misturar num conhecimento só. De Cristo habitando sobre essa terra. Vamos ao próximo, 15. O outro ai de Deus. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. O quarto ai de Deus é ai daquele que... Como eu posso explicar isso aqui? Vamos ao contexto histórico para os irmãos compreender. O que o Império Babilônico fazia na época? As pessoas elas não conheciam a bebida alcoólica. O que eles faziam? Eles faziam as suas misturas, eles chegavam nos povos, e eles oprimiam os povos, e eles ofereciam as bebidas alcoólicas. E o povo judeu, caldeu, não conhecia. E eles experimentaram, eles se viciaram. E Deus está dizendo, ai daquele que dá essas misturas ao seu próximo, que deixa ele bêbado e depois contempla a sua nudez. Sabe o que Deus está falando? Ai daquele que fez a Smirnoff, a vodka, a cerveja. Ai daquele que preparou a mistura, ofereceu, e porque ofereceu, aquele pai de família, aquela pessoa, ela está viciada, ela está aprisionada naquela bebida, ela deixa a sua família, ela fica o dia inteiro no bar, ela sai bêbada, ela provoca um acidente, e aquela pessoa que morreu no acidente, porque a pessoa estava bêbada, ela está clamando a Deus, Deus, justiça, justiça, ai daquele que apresentou a bebida. Ai daquele, e agora contempla a nudez. A gente sabe o que a bebida faz no mundo. A gente vê os comerciais de bebida, os comerciais de cerveja. Ai de vocês, é o que Deus está dizendo. E depois contempla a desgraça que vive a vida da pessoa por causa do vício. E o vício daquele pai de família
O vício está clamando: justiça, justiça. Olha o meu estado, olha onde eu estou, olha o que foi apresentado a mim, olha o meu estado. O vício daquela pessoa clama a Deus por justiça. E Deus está dizendo: ai. Próximo. 16. Olha o que Deus diz: beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória, seu esplendor, sua posição, o seu dinheiro. Deus está dizendo assim, ó: continua. Um dia, hoje você oferece a bebida e aprisiona eles. Um dia, ai de você, porque um dia agora você vai beber a minha taça, que é conhecida em Apocalipse como a taça da ira, da justiça de Deus. E olha o que a Bíblia diz, vamos ver lá em Apocalipse 14:8. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronarão. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do furor, do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas dos céus enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Irmãos, misericórdia. Nós precisamos entender que o vício das pessoas clama por justiça. E Deus, Ele é justo, Ele precisa ser, Ele não consegue negociar com sua própria justiça. A Bíblia diz que a justiça de Deus é quando o juízo, a justiça cair sobre esses, e vai subir como uma fumaça. Misericórdia. E não pense que as pessoas vão falar assim: Deus, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa porque eu não andei nos seus caminhos, me ajuda. Não, a Bíblia diz que eles se revoltarão, eles blasfemarão contra Deus, porque o juízo de Deus, a justiça está caindo sobre a terra. Há uma revolta, há um furor de Deus. E é o que eu sempre falo: Deus não voltou ainda. Deus enviou o seu Filho para livrar a gente disso. Não é livrar a gente do inferno. Você acha que Deus sente prazer? Não. Você acha que Deus sente prazer na sua justiça? Não. Ele sofre, Ele chora, e ainda por isso que Ele não voltou, porque Ele não quer que ninguém participe disso. Mas um dia a justiça terá que cair sobre a terra. Próximo. 18. Um outro ai de Deus. Aí Deus diz: gente, a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidade e seus habitantes. O que Babilônia fazia chegou até Deus.
E eles pegavam toda a árvore do Líbano, da floresta, e construíam grandes impérios. Até o desmatamento chegou até Deus. A gente não tem ideia o quanto a gente peca, irmãos. Por isso que nós precisamos do sangue do Senhor Jesus para nos purificar, nos limpar dos nossos pecados. Mas o que eles fizeram contra a terra, cidade e habitantes, chegou até Deus clamando por justiça. Próximo. Aí Deus continua. Ele diz: de que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que a faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. O outro ai de Deus, quando ele diz esse imagem no hebraico, Deusinho. Aí Deus está dizendo: ai de vocês, ai, que acredita que uma escultura feita de metal, e você confia na criação, porque a escultura é fabricada pelo homem, o ídolo é fabricado pelo homem. E Deus está dizendo: ai de vocês que acreditam na própria criação do homem, que é incapaz de falar. Ou seja, é um absurdo. Olha o próximo versículo. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Aqui entra a idolatria. Ai de você que não crê em mim, mas crê numa escultura ou numa imagem, e você fica lá na imagem. Deus está dizendo: ai de você, ela não tem vida. E por que você fica dizendo acorde? Esse pode ensinar no hebraico significa uma pergunta enfática que expressa assombro. Deus fica assombrado de ver um humano chegando até uma escultura e começando a adorar aquela escultura de barro ou de madeira. A idolatria. E Deus está dizendo: ai de você que não crê em mim, no Criador, mas acredita em algo de barro. E Deus está dizendo: tem ouro, tem prata, mas não respira, não é real, não faz nada. Deus está assombrado. E essa idolatria clama por justiça, porque não é justo Deus criar tudo e um homem simplesmente se curvar diante de uma estátua de barro, de madeira ou um quadro, e achar que aquilo ali que criou tudo. Deus não divide a sua glória com ninguém. E até a própria idolatria é injustiça. E um dia Ele tem que aplicar a sua justiça. Próximo. O Senhor, porém, Ele está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Deus está dizendo: ei, eu estou aqui, é só você me buscar, eu sou real, eu estou aqui. Mas a pessoa fica lá. E Deus fala: não, eu estou aqui. Você acha que eu vou caber num pedaço de madeira? E o que Deus vai fazer? Hoje, a escultura fica lá parada em silêncio. E a pessoa fica lá, pedindo, agradecendo, clamando, orando para a escultura. Só que Deus falou que um dia Ele vai fazer com que agora vocês vão ficar em silêncio. E agora eu vou falar. Eu queria ler uma história de Jesus para nós compreendermos melhor tudo isso.
Está lá em Lucas capítulo 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz, que não temia Deus, nem se importava com os homens. Então Deus está deixando claro, na história que Jesus está contando, que existia um juiz, que ele não acreditava em Deus, ele não buscava Deus, e ele nem se importava com as pessoas. Próximo. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, agora entra uma pessoa necessitada, clamando ao juiz por justiça. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Ou seja, Deus está deixando claro que aquele juiz não teme a Deus e nem se importa com as pessoas. Esta viúva, ela está me aborrecendo, eu vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Ou seja, eu não aguento mais essa mulher me enchendo o saco. Eu vou fazer justiça, não porque eu temo a Deus, não porque eu me importo com ela, não porque eu me importo com as pessoas. Eu vou fazer justiça porque ela está me oportunando, e eu não aguento mais ser importunado. Então eu vou fazer justiça. Próximo. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o justo juiz. Próximo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Deus está falando: igreja, se um juiz que não ama a Deus, que não ama as pessoas, ele fez uma justiça de tanto alguém importunar o juiz, Deus está dizendo: imagina eu, que amo vocês, que sou justo, e tenho toda a terra e a criação clamando por justiça. Se uma mulher, que o juiz não se importou, aquele juiz aplicou uma justiça, imagina Deus, que é justo, que ama as pessoas, e que vê desde Gênesis, milhões e milhões de criaturas e criação, clamando a Deus por justiça, justiça, justiça contra a fome, justiça contra a pobreza, justiça contra o assassinato, justiça contra a idolatria. Mas Deus continua. 8. Eu digo a vocês, Ele lhe fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Deus está falando: eu sei que você está sofrendo, eu sei que não está tendo justiça, mas há uma promessa que um dia eu vou reinar com justiça. Mas a pergunta de Deus é: mas será se você vai continuar? Se eu orar, se eu vou encontrar você com fé nessa terra? Ou você é aquela pessoa que parou no meio do caminho porque não suportou? Deus está falando: você pode ter certeza que eu vou vir e vou restabelecer a paz sobre essa terra. Mas a pergunta de Deus é: será se eu vou encontrar você? Ou você não aguentou o dia mal? Será que eu vou encontrar você? Ou você parou no meio do caminho? Será se eu vou encontrar você? Ou você abandonou a sua fé por causa da sua dor, da sua tristeza, por causa do seu eu?
A questão não é se Deus vai vir ou não, se Ele vai aplicar a justiça ou não, isso é certo. A questão é se eu e você vamos estar esperando Ele quando Ele vier. Deus está fazendo uma pergunta para você nessa noite. Será se quando eu vir, eu vou te encontrar com fé? Ou você faz parte daquela pessoa que abandonou o primeiro amor? Será se quando eu vim, você é aquela pessoa que perseverou até o fim? Ou será se você é aquela pessoa que fala, está tudo errado, na igreja está tudo errado, na liderança está tudo errado, a minha vida está tudo errado, está tudo dando errado, eu não vejo nada acontecendo, eu não vejo a mão de Deus, eu não aguento mais, eu vou abandonar? Ou você é aquela pessoa que Deus falou para Abacuque, tenha fé, só tenha fé. Se coloque em pé nessa noite. Feche os seus olhos neste momento. A pergunta de Deus para a sua vida nessa noite: quando eu vim reinar, eu vou te encontrar com fé. Qual que é a resposta que você vai dar a Ele nessa noite? Há uma pergunta de Deus para você. Eu vou te encontrar com fé? Eu vou te encontrar com fé? O medo, a depressão, a dor,